Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo. Aroeixo que de Mavilha é Mavambo. Laroeixo. Aroeixo que de Mavilha é Mavambo. Laroeixo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei é quem chegou, vai comandando seu reinado. Laroeixo, que Exu esteja presente, que Exu leve a nossa voz a todos aqueles que precisam escutar o que nós vamos conversar nessa noite. Hoje nós vamos explicar o porquê que se usa o fumo, porquê que se usa a bebida dentro dos terreiros de Umbanda. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero dar boa noite para você que já está nos acompanhando, que sempre nos acompanha ou pelas ondas da Rádio Metropolitana 1090M ou pela live na Casa do Caboclo Birajara, na página da Casa do Caboclo Birajara. Seja muito bem-vindo, como sempre, em todos os nossos encontros das quintas-feiras, às 21 horas. E você que está vindo pela primeira vez, também seja bem-vindo, a casa é sua, puxa um banquinho, vamos conversar, temos muito a falar sobre Umbanda, muito a esclarecer, e é bom que nós estejamos juntos, reunidos, conversando sobre temas importantes como o de hoje, que a gente vai falar sobre fumos e bebidas. Então, meu boa noite para todos. Eu vou convidar também o Igor, hoje não é o Eduardo que está aqui, é o Igor, para dar boa noite para todos. Boa noite a todos. O Igor deu boa noite, que assim seja, que a nossa noite seja repleta de aprendizados. E o que vai rolar hoje no nosso programa, minha gente? Já falamos aqui do tema que a gente vai falar, o tema que a gente vai explicar aqui durante o nosso programa. No fim do programa, como sempre, nós vamos fazer aquela oração, uma oração para você que está precisando de auxílio espiritual na sua vida, para você que está com algum problema espiritual que parece que não se resolve, vamos pedir auxílio espiritual lá no final do nosso programa. E também no final do programa, antes da nossa oração, nós vamos sortear entre vocês que compartilharem. Então compartilha aí, que vocês que compartilharem a nossa live ou que ligarem aqui para a rádio, nós vamos sortear, mais uma vez, uma almofada com a imagem dos orixás, para você repousar sua cabeça, ter bons sonhos, conversar com os seus orixás. Compartilha, que você vai estar concorrendo à almofada. Ou então liga aqui para a rádio. O telefone do ouvinte é 2176-8282, 2176-8282. O Igor está aqui para atender o seu telefonema, para conversar com você e para sortear no final do programa o nosso brinde, que é a almofada com a imagem dos orixás. Eu quero pedir para você que já está nos acompanhando que compartilhe o nosso programa. Esse assunto de hoje é um assunto muito polêmico, muito interessante e que suscita dúvidas em todos os terreiros. As pessoas que frequentam a Umbanda, as pessoas que querem conhecer, sempre tem aquela dúvida, aquela pergunta: por que se usa fumo? Por que se usa bebida? Não existe na Umbanda assunto mais polêmico que esse. Então compartilha para a gente esclarecer. Quanto mais a gente compartilhar, melhor. Vocês podem nos seguir também lá na página do Caboclo Birajara. Podem acompanhar o nosso programa também no grupo Umbanda, a Centelha Divina. Se você ainda não está inscrito nesse grupo, vai lá, Umbanda, a Centelha Divina, se inscreve e você será, a partir daí você terá o acesso. Todos os nossos programas também, minha gente, eles estão no Spotify, você pode acompanhar pelo podcast, lá do Spotify. Instala no seu celular o aplicativo e aí você pode escutar o nosso programa inteiramente, com aquele som masterizado, aquele som produzido pelo meu amigo Cláudio, que é o operador aqui da Rádio Metropolitana, o som cristalino. E aí você vai poder escutar indo para o trabalho, no metrô, no trem, no ônibus, na hora de dormir, tomando banho, como você quiser. Não vai perder nenhuma informação de tudo aquilo que nós falarmos. Então, compartilha e nós temos aí vários meios de comunicação. Eu queria agora pedir para você só aguardar um pouquinho para a gente entrar no assunto. Vamos para um rápido break, um rápido intervalo comercial. Vamos prestigiar os nossos parceiros e já já a gente volta falando sobre o tema de hoje. Aguarde. Data Luiz Eduardo.
volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 98786-2565. Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Amaca Paris. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Amaca Paris. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo. Bom, minha gente, eu queria mandar um abraço bem apertado, assim, com muito carinho, para os nossos parceiros, né, que acreditam no nosso programa. Então, queria mandar um abraço aí para o Marcos da Pintolar, doutora Adileia Monteiro, a fisioterapeuta. Queria mandar um abraço para o Edu Torres, da Amaca Paris. E eu quero mandar um abraço também para a doutora Bárbara, que sempre nos acompanha. A doutora Bárbara é advogada responsável por todas as questões jurídicas da Casa do Caboclo Birajara. Recomendo para a legalização, recomendo para defender a casa em casos de intolerância. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, meu WhatsApp pessoal, que serve para isso, para eu recomendar. E também para você fazer seus comentários, fazer sugestões para o nosso programa. O nosso WhatsApp pessoal é 21, Rio de Janeiro, né? 985-70-3566. 985-70-3566. E você querendo ligar aqui para a rádio, ó, pode ligar para cá. O telefone daqui, o telefone do ouvinte é 2176-8282. 2176-8282. Muito bem, chegamos ao ponto. Vamos começar a explicar, a falar sobre o tema mais polêmico que tem em relação à Umbanda. Aquele tema que muita gente não entende, muita gente tem dúvidas, que é: por que é que os nossos guias, os pretos velhos, os caboclos, os exus, por que é que usam fumo? Por que é que usam bebida? Existe alguma razão para isso? Bom, se a gente procurar lá na internet, minha gente, a gente vai ver várias explicações, e algumas delas muito coerentes e que estão certas sim, e nós vamos relembrá-las aqui também. Vamos encontrar também algumas explicações que, na verdade, se a gente raciocinar um pouquinho, a gente vai ver que não é bem assim. E vamos dar aqui também, além dessas, uma explicação que eu tenho quase certeza que talvez você não tenha ainda escutado por aí e nem visto na internet. Então, se mantenha aí, conversa com a gente, que você vai escutar tudinho e vai entender bem o porquê que se usa fumos e bebidas na Umbanda. Vamos tirar essa dúvida da nossa cabeça, vamos entender de uma vez por todas. Então, uma das coisas que a gente vê muitas vezes lá na internet, eu já vi várias vezes, é explicação por que é que o guia utiliza o fumo e a Umbanda. E aí tem gente que diz o seguinte: 2 motivos que eu já vi que não são tão reais assim, eu vou explicar por quê. O primeiro deles tem gente que fala, os guias usam porque eles gostam.
Então, o preto velho usa o cachimbo dele porque ele gosta de sentir o fumo. O outro motivo que o pessoal fala é por recordação de vidas passadas. Eles têm os hábitos das vidas passadas, e aí então eles mantêm esses hábitos, fumando cachimbo, bebendo a cachaça lá, o Exu, fumando um charuto, o caboclo. Por que é que essas duas explicações, que é o prazer, né, de fumar ou de beber, e o hábito de outras encarnações, não são tão lógicas, ou tão reais, ou tão plausíveis assim? Vamos pensar um pouquinho, minha gente. Olha só, se o nosso guia, ele fumasse, ele bebesse por prazer, eu estaria dizendo que meu guia é viciado naquilo, né? Ou que ele tem apego à bebida, que ele tem apego ao fumo. Para ter um guia viciado, para ter um guia que tem apego, eu não preciso de guia. Eu, por exemplo, não bebo nada, nem cerveja eu bebo. Então eu sou melhor que meu guia nesse ponto, porque ele bebe, ele tem lá o vício dele. Então, para ter guia assim, não seria guia, nem precisaríamos de guia. Mesma coisa, lembrança de vida passada. Que utilidade teria um guia usar bebida ou usar o fumo só para recordar de vida passada? A gente está falando de espírito evoluído. A gente está falando de espírito com alto nível de consciência. O que é que isto, essas recordações da vida passada, praticar novamente o que fazer em outra vida, vai agregar? O que é que isso vai trazer de coisa importante? O que é que isso vai trazer de positividade para o trabalho do guia? Nada. Eu estaria falando de um guia apegado a sensações de passado. E um espírito que tem uma consciência evoluída não tem isso. Então, esses dois primeiros motivos, que é o prazer de fumar ou de beber e recordação de vida passada, não são motivos plausíveis, não são motivos coerentes com o que a gente entende e com o que a gente espera de um guia de luz, de um guia que tem uma consciência evoluída, bem mais evoluída que a nossa, né? Então, vamos tirar esse. Mas olha só, se não é por isso, se não é por prazer, ou se não é para ficar recordando de vida passada, por que seria? O que a gente sabe é que, em quase a totalidade dos terreiros de Umbanda, os guias fumam e os guias bebem, usando os elementos semelhantes em todos os terreiros, o mesmo tipo de bebida, o mesmo tipo de fumo, através de médiuns que nunca se conheceram, que nunca se viram. Então, se isso é uma característica, assim, que a gente pode dizer universal, é uma característica que acontece na quase totalidade dos terreiros, com médiuns que não se conhecem, de forma muito semelhante, então algum motivo tem. Algum motivo que seja lógico, algum motivo que tenha uma explicação plausível, mas algum motivo tem. E é isso o que a gente vai conversar. Basicamente, existem dois motivos que são mais racionais, né, que são mais plausíveis, que nos explicam melhor o porquê que os nossos guias utilizam fumo e bebida. O primeiro deles é o seguinte: os nossos guias, minha gente, eles manipulam vibrações da natureza. É diferente, por exemplo, daquele mentor que trabalha lá no centro kardecista. Lá no centro kardecista, o mentor, ele trabalha simplesmente com as forças mentais, em trabalhos de orientação, auxiliando na desobsessão, no encaminhamento de espíritos. Isso não envolve energias da natureza. Já os nossos guias, o caboclo, o preto velho, o Exu, eles manipulam fluidos na natureza, que vem do fogo, da terra, do ar, da mata, enfim, dos elementos da natureza. Para que eles possam manipular consistentemente esses fluidos, eles têm que absorver fluidos da natureza. Absorver esses fluidos, manipulá-los e transformá-los naquilo que ele precisa, ou agir com esses fluidos da natureza da forma como eles têm a intenção de agir para obter determinados resultados. E existem várias formas deles absorverem esses fluidos. Esses fluidos, na verdade, eles vão ser transformados e muitas vezes vão servir como combustível. Isso mesmo, combustível. Combustível para que haja o trabalho sobre as energias da natureza. Tata, me explica melhor essa questão de combustível. Olha só, o carro, para ir daqui até ali, você precisa encher o tanque dele. Ele precisa de combustível, porque senão ele não realiza o trabalho que é ir daqui até ali. Você, para andar daqui até lá, você também precisa de combustível. Qual é o combustível? É a comida. A comida vai se transformar em energia. E o seu corpo, com as energias necessárias, com a quantidade de energia necessária, ele vai conseguir andar daqui até ali sem problema nenhum. Se não tiver energia, você cai, você morre, você desfalece.
Então, o nosso guia, para ele trabalhar com energias da natureza, para ele manipular fluidos da natureza, ele precisa absorver energias da natureza que vão servir como combustível para que ele realize esse trabalho. Que tipos de energias são essas? São energias que são oriundas da própria natureza. E quando a gente está falando de energias que são oriundas da própria natureza e que podem servir de combustível, o fumo e a bebida servem muito bem para esse aspecto. A gente, se procurar lá na internet, eu já vi várias vezes também, você também já deve ter visto, as propriedades do tabaco, por exemplo, né? Então, lá na internet eu até coloquei aqui, olha, as propriedades energéticas do tabaco. O tabaco, ele cresce, ele absorve magnetismo, calor, sais minerais, oxigênio, hidrogênio, raios infravermelhos, ultravioletos, energia lunar, fluidos etéreos, cor, vitamina, fósforo, potássio, humus da terra. Enfim, um monte de elementos que vão compor a sua energia, a sua vibração principal. E esses elementos, eles poderão ser utilizados uma vez que seja aceso, né, uma vez que seja consumido, eles poderão ser utilizados como combustível natural para os nossos guias trabalharem. A mesma coisa a bebida, né? A bebida alcoólica, ela vem lá da fermentação da uva, da fermentação dos cereais, que são elementos da natureza. E aí, por isso, liberam um certo teor alcoólico quando forem fermentados. Então, o álcool, ele é um combustível natural. Então, o guia, ao ingerir o álcool, ele está usando um combustível natural para realizar trabalhos com energias da natureza, com fluidos da natureza. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, existe uma grande variedade de necessidades. Então, o guia, por exemplo, que manipula energias mais densas, ele precisa de mais combustível, senão ele não consegue manipular aquelas energias. É como, por exemplo, um carro que vai puxar, como se fosse um reboque, um caminhão. Ou seja, ele vai gastar mais energia, vai gastar mais combustível. Quais são os nossos guias que gastam mais energia porque trabalham com energias mais densas, equilibrando as nossas energias, nos descarregando daquelas energias ruins, que são mais pesadas, mais densas? Os nossos Exus. Se eles trabalham descarregando a gente, se eles trabalham lidando com energias mais densas, aquilo que eles vão precisar de combustível tem que ter um teor, por exemplo, alcoólico, que é para servir de combustível, maior. É por isso que eles bebem, por exemplo, a cachaça, o uísque, coisas assim com teor alcoólico maior, que é para dali eles tirarem o combustível que eles precisam. Já outros guias que a gente recebe e que não precisam manipular energias tão densas assim, como, por exemplo, as nossas crianças espirituais, né? As nossas crianças espirituais não trabalham com essas energias tão densas. Elas manipulam outros tipos de energias bem mais sutis. Da onde que elas tiram combustível? Do açúcar. O açúcar que está no guaraná, o açúcar que está no doce. Então, por aí você vê que esta explicação já nos esclarece o porquê que existe uma variedade grande de bebidas, por exemplo, que os guias podem usar, ou até de fumo também, que os guias podem usar. Ou seja, é de acordo com o seu propósito, é de acordo com aquilo que ele vai realizar. Não é porque ele quer, não é porque ele tem prazer com aquilo, não é porque ele tem que recordar de encarnação passada. Além disso, isso aí foi só a primeira parte. Além disso, o uso do fumo de bebida, dos fumos e das bebidas, eles têm também uma razão secundária para serem utilizados. Essa razão secundária é que eles, sendo manipulados pelos nossos guias, eles atuam diretamente sobre os fluidos que estão envolvendo o médium, sobre os fluidos que estão no ambiente, e aí podem auxiliar o guia no seu trabalho. Por exemplo, quando o guia está manipulando o seu fumo, a fumaça que é expelida pelo guia, por exemplo, é uma fumaça que passou pelo campo vibratório do guia, que absorveu as energias do guia e que por isso está sendo espalhada para o ambiente com uma determinada vibração. E aí ela serve também como se fosse uma cortina de fumaça ali, uma cortina protetora para o seu médium. A bebida, a bebida alcoólica, por exemplo, né, o álcool, quando ele evapora, as moléculas do álcool, elas mudam a sua estrutura muito rapidamente. Elas se volatizam muito rapidamente, bruscamente. E aí, nesta volatização, sendo preparado pelo guia, sendo trabalhado pelo guia, nesta mudança de estado dessas moléculas, do estado líquido para o estado gasoso, o que acontece?
os guias conseguem também modificar rapidamente determinadas estruturas espirituais, energéticas que estão acontecendo no ambiente, de negativo para positivo. Então, o primeiro motivo pelos quais os nossos guias utilizam o fumo e a bebida é a absorção do combustível natural, do combustível necessário para que eles possam manipular os fluidos da natureza. Como uma razão secundária, existe também a manipulação vibratória desses elementos para a proteção do médium, para descarrego do consulente, usando fumaça, usando a bebida, usando tudo isso, e que é fundamental muitas vezes. Quantas vezes você já viu, por exemplo, o caboclo dar baforada em cima do consulente para descarregar, para tirar uma larva astral, um miasma espiritual, uma carga energética? Então, a fumaça e a bebida também têm esta finalidade. Tudo isso aí que eu falei já bastaria para a gente modificar bastante a nossa ideia sobre fumo e bebida, mas não é só isso, não. Existe um outro motivo que é muito mais importante e para o qual eu vou pedir a sua atenção, porque é uma coisa muito mais complexa da gente entender, mas que é fundamental que a gente entenda. A segunda razão, ou a próxima razão pela qual os nossos guias utilizam o fumo e a bebida é para facilitar a incorporação. Para eu explicar isso, eu tenho que explicar primeiro como que se dá a incorporação com o guia de Umbanda. Você sabe como que é a incorporação com o guia de Umbanda? A incorporação com o guia de Umbanda, ela se dá da seguinte forma: pela sintonia dos campos vibratórios do médium e do campo vibratório do guia. Então, o que é campo vibratório, Tata? O campo vibratório é uma camada de vibrações que está ao redor de todos nós. Ela é composta por energias que ficam vibrando. E essas energias, elas vêm do nosso pensamento, do que a gente pensa, né? Dos nossos sentimentos e também do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então, cada um de nós tem um campo vibratório diferente do outro. Uns mais positivos, outros menos positivos, mais negativos. De acordo com o que a gente está acostumado a pensar, a sentir, a fazer na nossa vida, a gente cria aquela atmosfera, a palavra atmosfera se encaixa bem nisso, a gente cria aquela atmosfera mais positiva ou mais negativa ao nosso redor. Isso é o nosso campo vibratório. E como é o campo vibratório dos nossos guias? É a mesma coisa. Não tem diferença. A lei que serve lá, serve aqui. A lei que serve aqui, serve lá. As leis divinas, elas servem para todos. Então, os campos vibratórios dos nossos guias também são produto do que eles pensam, do que eles sentem e do que eles fazem. Para que haja uma perfeita incorporação, é preciso que nós sintonizemos os nossos campos vibratórios. Ou seja, que nós sintonizemos o campo vibratório daquele médium que irá trabalhar com o campo vibratório daquele guia que irá incorporar. Senão não há uma perfeita junção, não há um perfeito acasalamento, não há uma perfeita comunhão das energias de um e de outro. E aí a transmissão dos pensamentos do guia para o médium vai ser muito difícil. A atuação do guia sobre o médium vai ser muito difícil. Então é preciso haver essa sintonia. Só que existe um grande problema nisso aí. Pelos nossos hábitos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, o nosso campo vibratório vibra de uma forma muito mais lenta, mais densa, mais pesada que o campo vibratório do nosso guia. O deles vibra numa frequência muito maior, muito acima da nossa. Como é que nós vamos fazer uma sintonia para que haja uma incorporação com o guia de Umbanda, se o meu campo vibratório vibra num nível inferior e o do meu guia vibra num nível muito acima do meu? Por que tem essa diferença? Porque a gente pensa diferente, a gente sente diferente, ele é muito melhor que eu tenho hábitos muito piores que os dele. Por isso que meu campo vibratório destoa tanto. E como é que eu vou fazer a sintonia? Pelo desenvolvimento mediúnico, o médium vai aprendendo a concentrar-se, ou seja, direcionar os seus pensamentos para que haja incorporação, para captar as vibrações do guia. Ou seja, ele disciplina o seu pensamento. Quando ele disciplina o seu pensamento, naquele momento da concentração, ele começa a elevar a sua frequência vibratória, a frequência vibratória do seu campo vibracional. O médium começa a elevar. Então, o médium, pelo esforço próprio da concentração, e é para isso que existe o desenvolvimento, para desenvolver esta capacidade de elevar o campo vibratório, é para isso que existe o desenvolvimento. Com este desenvolvimento, o médium consegue elevar
um pouco as frequências do seu campo vibracional. Além disso, além dos seus pensamentos serem disciplinados, pelo menos naquele momento ali do trabalho mediúnico, além disso, nós usamos na Umbanda muitas ferramentas, esporadicamente, que facilitam a elevação da frequência do campo vibratório dos médios. Quais são elas? O amaci, por exemplo, que a gente coloca sobre a cabeça, sobre o chakra coronário, para fluidificar mais aquele campo vibratório, para sutilizar mais o campo vibratório, para promover, para facilitar a sintonia com os guias, com os orixás. Então, o amaci, as firmezas, as obrigações e uma série de ritos que a gente faz na Umbanda, visando sutilizar o nosso campo vibratório, visando fazer com que as frequências do nosso campo vibratório aumentem. A defumação, por exemplo, também faz isso, porque ela nos descarrega, ela tira cargas daninhas de cima da gente, e aí o nosso campo vibratório melhora, o nosso campo vibratório passa a vibrar em frequência mais acima um pouquinho do que é o nosso normal. Então, com o nosso esforço mental e com todos esses recursos que a gente usa, com todas essas ferramentas, a gente consegue levar o nosso campo vibratório de um ponto que é o nosso natural para um ponto acima um pouquinho. Mas mesmo assim, não é o suficiente para alcançar as vibrações ou o campo vibratório, a frequência do campo vibratório do nosso guia, que vibra muito acima. Então, o nosso guia também tem que fazer o esforço dele para abaixar. Quando nós fizermos o nosso esforço para elevar o nosso campo, as nossas frequências até determinado ponto, e o guia conseguir abaixar dele até este mesmo ponto, aí há o encontro dos nossos campos vibratórios, há o encontro das nossas frequências. Quando há este encontro das nossas frequências, há uma perfeita incorporação. Nós estamos sintonizados com a mente do guia, o guia sintonizado com a nossa mente, pode trabalhar conosco tranquilamente. Agora, olha só, para eu elevar a minha frequência, eu tenho que fazer o meu esforço pessoal, né? E, além disso, eu uso algumas ferramentas, eu uso alguns recursos, como eu falei, do amaci, etc., que, eventualmente, a gente faz lá nos terreiros. E para o guia baixar a frequência dele, como é que ele faz? A gente sabe que o que abaixa a frequência, por exemplo, são os pensamentos negativos, são os sentimentos negativos, ou os hábitos negativos. Isso abaixa a frequência. Como é que um guia muito mais evoluído que a gente, com um nível de consciência lá em cima, vai exercitar um pensamento negativo ou um sentimento negativo para baixar a frequência? Ele não vai ter nem como. Ele não consegue. Como é que ele vai conseguir um espírito que é cheio de amor, um espírito que é cheio de compaixão por nós? Como é que ele vai conseguir ficar pensando assim, eu odeio, ou eu não gosto, ou eu sou mal? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Não tem como. A consciência dele é muito mais elevada que a nossa. Ele não tem como abaixar, simplesmente porque ele quer, até o ponto de interseção com as nossas frequências. Ele, até pelo esforço mental, ele pode abaixar um pouquinho, mas não é suficiente para chegar à nossa. Então, se ele não consegue chegar às nossas vibrações, à nossa faixa de frequência naquele momento que a gente está concentrado, que a gente está bem positivo, entre aspas, se ele não consegue chegar só com o esforço mental dele, como que ele consegue chegar ao ponto de encontro? Neste momento, para que haja perfeita sintonia, assim que ele conseguir se aproximar do médium, assim que ele conseguir fazer aquela rápida incorporação, ele vai utilizar determinados elementos que naturalmente abaixam a frequência. Por exemplo, as pessoas que fumam, as pessoas que bebem, o fumo e a bebida abaixam a frequência do campo vibratório dessa pessoa, negativam o campo vibratório. Então, o nosso guia, quando ele vai usar o fumo e a bebida, ele vai usar justamente com a mesma intenção. Ele não vai conseguir abaixar a frequência pelo pensamento, desejando mal para os outros, porque ele não vai fazer isso, ele não consegue nem fazer isso, nem que quisesse. Mas ele vai conseguir abaixar a frequência dele utilizando o fumo e utilizando a bebida como um recurso, como uma ferramenta que facilita o abaixamento das frequências do seu campo vibratório. E aí, com essas frequências rebaixadas até determinado nível, onde nós conseguimos alcançar, a incorporação flui da melhor forma possível. Quando o médium está lá incorporado, com seu caboclo, com seu preto velho, com seu Exu, bebendo e fumando, as frequências do campo vibratório do médium
vão baixar pelo uso do fumo e da bebida? Não. Não vão por quê? Porque o médium, naquele momento, ele está com o pensamento voltado para coisas positivas. Aliás, como eu falei, isso é o exercício do desenvolvimento mediúnico. Então, o médium, naquele momento, ele está exercitando bons pensamentos, ele está exercitando bons sentimentos, porque ele está tentando se sintonizar com o seu guia. Então, mesmo utilizando o fumo e a bebida, o campo vibracional do médium não vai abaixar, porque o pensamento dele vai conseguir manter o campo vibratório mais acima. Mas os nossos guias que estarão incorporados vão aproveitar aqueles fluidos mais densos vindos do fumo e vindo da bebida para rebaixar o seu próprio campo vibratório. E aí, minha gente, a interseção dos campos vibratórios, a sintonia e a incorporação fica muito mais segura em termos energéticos, em termos vibratórios, e o guia consegue manipular muito melhor o organismo, a mente do seu médium. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, né? Ok, entendi que existe um caráter vibracional por trás, os guias utilizam o fumo e a bebida para abaixar as vibrações das suas próprias frequências lá, do seu próprio campo vibratório, para alcançar o nosso que está mais embaixo, está mais inferior. Entendi tudo isso, mas não vai fazer mal para o médium? Essa é a pergunta que você está fazendo aí na sua cabeça. Não vai fazer mal para o médium usar o fumo e usar a bebida? A gente sabe que faz mal, não é? Então por que o guia vai forçar a usar? Acontece, minha gente, que, como eu falei lá no início da nossa conversa, os nossos guias manipulam o quê? Fluidos da natureza. Da onde vem o tabaco, da onde vem o que compõe as bebidas alcoólicas, a uva, os cereais, da onde vem? Da natureza. Então, quanto melhor estiver incorporado o guia, quanto maior for esta sintonização, mais o guia vai ter condições de atuar sobre aqueles fluidos, daqueles elementos do fumo, do tabaco e da bebida, para que minimize ou até acabe com qualquer atuação nociva, tóxica, sobre o organismo físico do médium. Afinal, os nossos guias manipulam energias da natureza. Então, quanto mais estiver incorporado, quanto maior for o grau de atuação do guia sobre o médium, maior facilidade ele vai ter de usar aqueles elementos sem que aquilo prejudique o seu médium, sem que aquilo prejudique o organismo do médium. Agora, é por isso, inclusive, que os dirigentes espirituais têm que ter muita cautela em relação ao uso, por exemplo, das bebidas, né? Porque aquele médium iniciante, por exemplo, o guia não está assim ainda tão forte, o guia não está ainda com tanta capacidade de manipular esses fluidos. Então, para o médium iniciante, lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós fazemos assim, nós proibimos o uso de bebida. Por quê? Porque nós sabemos que ele irá ingerir aquela bebida e o seu guia talvez não tenha condição, por mais que ele esteja presente, não tenha condição ainda de manipular aqueles fluidos de forma a não fazer mal no médium. E aí, se o médium for usar aquela substância, aquela bebida, ele pode acabar com sintomas de embriaguez. Então, a gente tem que ter este cuidado. Os médiuns neófitos, os médiuns novos, eles não podem utilizar as bebidas dessa forma. E o fumo também, né? Evitar o abuso do fumo pelos médiuns novos. Agora, aqueles médiuns mais antigos, que o guia consegue já trabalhar muito bem através deles, que o guia já consegue atuar bem, manipular os fluidos que ele está usando, o que acontece? Aí não tem esse problema. Eu, por exemplo, eu posso revelar aqui para vocês, posso comentar de mim. Eu trabalho lá com pombagira, sim, eu recebo pombagira. Eu recebo a pombagira e às vezes num trabalho que demora horas, ela bebe meia garrafa de uísque. E no final eu estou bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela manipulou os fluidos, ela manipulou as vibrações daquela bebida, de modo a não me fazerem mal. E é isso que pode acontecer com aquele médium que já esteja mais desenvolvido, com o seu guia podendo atuar melhor. Bom, hoje em dia, o que precisa então para que pare um dia de usar fumos e bebidas? Precisa que os médiuns se habituem a elevar mais o seu nível de frequência do seu campo vibratório. Pode ser que os médiuns, conseguindo elevar mais as suas frequências, o guia não precisa baixar tanto. O guia não precisa baixar tanto e pode ser que não precise dos recursos. Hoje a gente já tem alguns terreiros de Umbanda que já
evitam o uso de fumo, ou seja, já exercitam esse tipo de comportamento, já adestram o seu médium a elevar o seu campo vibratório sem necessitar do fumo, por exemplo, para o guia baixar o dele, para ver esse encontro. Um exemplo é o Templo Guaraci do Brasil, né, do pai Carlos Bubi, ou Bubi, já não se usa fumo. Em outros locais, em outros núcleos espiritualistas, como por exemplo, lá o Frei Luiz, Lar de Frei Luiz, não é Umbanda, mas lá eles trabalham com caboclos, e os caboclos lá não usam nem o fumo nem a bebida. Ou seja, instruíram os médiuns, adestraram os médiuns a elevar mais um pouquinho o seu campo vibratório, porque é difícil a gente elevar, né? A gente tem tanta preocupação, a gente tem tantas paixões, a gente tem tanta coisa que atrapalha a nossa concentração, mas com esse exercício é possível, sim. Então, para que no futuro seja dispensado o uso do fumo e da bebida, o que é necessário? É necessário adestrar os médiuns. É necessário que o médium aprenda a elevar mais ainda as frequências do seu campo vibratório, para que o guia não precise abaixar tanto a dele, utilizando elementos como o fumo e como a bebida. Bom, minha gente, basicamente é isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu já volto comentando a live. Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 98786-2565. Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Amaca Paris. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Amaca Paris. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a Centelha Divina, com Tata Luiz Eduardo. Bom, minha gente, estamos voltando aqui. Eu queria deixar um recado para você que está nos acompanhando pela live. Tivemos um pequeno problema na transmissão pela live e o programa ficou interrompido, o programa foi cortado. Já estamos novamente regularizando, mas de qualquer forma depois você pode acompanhar pelo Spotify todo o áudio deste programa, vale a pena. Vamos ver aqui agora as perguntas. Enquanto isso, pode botar aí para compartilhar, pode comentar. Vamos ver aqui os comentários da live. Adriana Marques de Araújo está falando: este assunto nos ajuda a esclarecer dúvidas de muitos consulentes e de médiums, né, Adriana? O que mais aqui?
Muita gente dando boa noite, Marcelo Inácio compartilhando. Vamos lá. William Souto está falando, eu não bebo e nem fumo, mas os meus guias bebem e fumam. Mas tenho certeza que eles trabalhariam da mesma forma sem fumar e beber. Pois é, os nossos guias têm capacidade de trabalhar sem fumar e beber, William, contanto que a gente melhore o nosso nível de concentração. Se a gente conseguir melhorar o nosso nível de concentração, a gente vai estar elevando as frequências do nosso campo vibratório. E elevando as frequências do nosso campo vibratório, aí os nossos guias alcançam a gente, ou a gente alcança as vibrações deles, mais facilmente, sem que eles precisem desse recurso do fumo e da bebida. Como eu falei agora há pouco, antes até de retornar, depois do corte aqui da internet, como eu falei agora há pouco, já há terreiros de Umbanda que não utilizam fumo, como o Templo Guaraci, do pai Carlos Bubi. Já não utiliza fumo. Então é uma questão de exercício, é uma questão de adestramento do médium, é uma questão de os médiums se acostumarem a elevar sua frequência vibracional, melhorando o seu nível de concentração, de modo que o guia não precise usar esses recursos para abaixar os dele. Renato Bosco está falando, essas vibrações que a fumaça e o álcool carregam são utilizadas então para todo o trabalho mediúnico na sessão, como, por exemplo, até para cruzar uma guia ou até mesmo uma peça de roupa. Sem dúvida, Renato Bosco. Os guias utilizam a fumaça, por exemplo, para defumar uma guia, preparando uma guia, descarregando aquela guia, cruzando aquela guia, vibrando sobre aquela guia. Eles utilizam a fumaça para limpar o ambiente, eles utilizam a fumaça para descarregar um consulente, enfim, podem ser utilizados também para várias finalidades, sem dúvida, tá bom? É isso aí. Bom, vamos ver aqui. Nós tivemos aqui o pequeno probleminha. Deixa eu ver se a gente consegue voltar para pegar os comentários no outro vídeo. Vamos lá. Quem tiver mais alguma dúvida, coloca aí para a gente comentar, para a gente responder. Vamos lá. A Michele Mitsopoulos está falando aqui, bem explicado. Que bom, Michele. Esperamos que tenhamos esclarecido essas questões do fumo e da bebida, né? O William, quando falou aqui, eu não bebo e nem fumo, mas os meus guias bebem e fumam, eu também, William, eu não bebo nada. Como eu falei no começo do programa, eu não bebo nem cerveja, tá? E os meus guias bebem quando estão incorporados. Eles bebem por quê? Porque eles já têm a condição, através do trabalho mediúnico, de manipular os fluidos do álcool, por exemplo, de modo que não me façam mal. Como eu falei anteriormente, eles manipulam fluidos da natureza. E aí, manipulando fluidos da natureza, eles podem mexer com aquelas vibrações de modo que não me façam mal. Então, como eu falei, eu trabalho com a pombagira num trabalho de antigoécia, por exemplo, que vai assim uma tarde inteira, várias horas seguidas. Ela é capaz de beber meia garrafa de uísque e eu não sinto absolutamente nada. Há um tempo atrás, em um Réveillon, eu fui brindar com o pessoal aí com uma taça de champanhe, meia taça de champanhe. Comecei a beber aquela taça de champanhe ali para brindar no Réveillon, minhas pernas começaram a ficar bamba. Porque eu não bebo. Mas, quando eu estou com a pombagira trabalha aquela bebida de forma que não me faça mal. Então é por aí. A gente tem que relaxar mais, deixar o guia trabalhar. Agora, é importante que eu falei do dirigente prestar atenção sobre os seus médiuns mais novatos. Porque os médiuns mais novatos não têm ainda aquela sintonia tão próxima, tão perfeita com os seus guias. Então não quer dizer que o guia não esteja por ali, mas o guia não tem condições de atuar sobre aquele médium de forma a retirar todos os fluidos que poderiam causar embriaguez. E aí pode acontecer do médium ficar embriagado. Então é por isso que eu falei que lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós não permitimos que os médiuns iniciantes utilizem o álcool, utilizem a bebida alcoólica. E na medida do possível também nós regulamos o fumo para que não haja o abuso. Porque nós sabemos que o guia, através daquele médium, não está com condições suficientes para fazer com que aqueles fluidos sejam todos dissipados. Na semana passada aqui, eu contei um caso da cigana da minha mãe, né? E para quem não estava aqui presente no programa, eu vou repetir. A minha mãe já era dirigente de Umbanda há vários anos, e aí então, um belo dia, ela falou assim,
Ah, eu não quero mais que no meu terreiro tenha bebida. Tirou da cabeça dela isso. E aí ela informou os cambonos, olha, se algum guia pedir bebida, diz que eu proibi. A cigana dela baixou na sessão, pediu a champanhe, e a cambona lá, cheia de dedos, cheia de receio, foi falar com a cigana, olha, o seu cavalo falou que não pode mais. Aí a cigana falou, mas eu nunca deixei ela embriagada, nunca tivemos problema com relação a isso. E aí a cigana falou, olha, a cambona falou, ordens são ordens. A cigana pegou um copinho de água e bebeu um pouquinho da água. Quando a cigana subiu, a minha mãe estava caída no chão, bêbada, com 2 dedos de água, rolando para um lado e para o outro, vomitando nos cabelos. Até que ela pediu desculpas à cigana, porque ela compreendeu que a cigana pode manipular aqueles fluidos. Da mesma forma que manipula a água para se transformar em álcool, pode manipular o álcool para se transformar em água. É tudo um exercício vibratório. A cigana baixou outra vez, pegou ela no chão, aí pediu agora champanhe, deram champanhe. Quando a cigana foi embora, minha mãe estava ótima. Então, os nossos guias, eles podem manipular os fluidos, por quê? Porque eles trabalham justamente com fluidos da natureza. E aquilo que compõe a bebida alcoólica, aqueles elementos que estão lá no tabaco, são elementos que pertencem à natureza. Então, os nossos guias podem manipular aquilo para não nos fazerem mal, mas é importante que eles estejam bem incorporados, senão não vão conseguir. Marcelo Inácio está falando aqui, e o mais importante é o fato de não deixarem vestígios de álcool e do fumo quando sobem. Com isso, não faz mal ao médium. É isso mesmo. Eu conheço um caso, era o seguinte, era uma moça, era do terreiro da minha mãe. Ela não gostava, ela se sentia mal com o cheiro do charuto. Ela se sentia mal. Então, se a mão dela ficasse cheirando a charuto, por exemplo, ela passava mal com aquele cheiro. Ela recebia o caboclo Birajara, inclusive. E aí, quando o caboclo Birajara baixava, o caboclo Birajara usava o charuto a sessão inteira, normalmente. Quando ele subia, sabendo que ela passava mal, não era chilique, ela passava mal com o cheiro que ficaria na mão dela, quando ele subia, a mão dela estava cheirando a sabonete. Porque o caboclo, percebendo que havia esta necessidade, era uma necessidade fisiológica, era uma limitação fisiológica da sua médium, ele manipulava os fluidos do tabaco a tal ponto de até o cheiro da mão modificar. Então, os nossos guias têm sim essa capacidade, né? É só estarem muito bem incorporados. A doutora Adileia Monteiro está perguntando aqui, a bebida auxilia no ectoplasma? Não tem relação bebida com ectoplasma, tá, doutora Adileia? A bebida vai auxiliar o guia a rebaixar as vibrações do seu campo vibratório para chegar até onde a gente consegue alcançar. Só isso. Não tem interferência sobre o ectoplasma que seja expelido eventualmente do médium, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A gente teve aquela pequena interrupção na transmissão e que com certeza deve ter prejudicado aqui os comentários dos internautas. Mas você, se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui, que ainda temos aqui alguns minutinhos para nós comentarmos. Igor, tem algum comentário pela rádio? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ah, olha só. Renato está falando assim, manda um alô para Pai Paulo Sais, é isso? Do Centro Espírita Caboclos de Fé. Pai Paulo, um grande abraço. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Rogério, do Templo de Oxalá, do Templo Discípulos de Oxalá. Desculpa, Templo Oxalá, que é discípulo da Tena Mirim. Ele está falando, o fumo é o defumador individual e a bebida para proteger os chakras. É uma observação pessoal, ele fez questão de colocar isso aqui, que é uma observação pessoal. Mas é isso mesmo, o Rogério, do Templo de Oxalá. É isso mesmo. O fumo, ele serve como defumação, sim. O nosso guia utiliza muitas vezes para defumar o ambiente, defumar as guias, defumar um consulente, serve como defumação, sim. E a bebida, ela atua tanto no ambiente quanto no próprio organismo do médium, descarregando cargas negativas quando volatiliza, né? Ou quando volatiza, melhor dizendo, as suas moléculas ali, quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Bom, minha gente, estamos aqui encerrando neste momento os compartilhamentos e as ligações para concorrer à almofada do Orixá. O Igor vai sortear as pessoas aqui para ver quem é que ganhou a almofada
Enquanto isso, eu vou pedir a você que você acompanhe essa mensagem que eu deixei aqui para você escutar com o coração. Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofiaba! Ela vem sobre as ondas. Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Pois é, minha gente, eu sempre coloco esse recado aqui com muito carinho. Nós recebemos da espiritualidade a incumbência, o pedido, a missão de nós inaugurarmos mais uma casa umbandista de A Centelha Divina. E esta inauguração, segundo a espiritualidade, atendendo os pedidos da espiritualidade, será em Unamar, distrito de Cabo Frio, onde nós vamos inaugurar o Templo Estrela do Mar, a Casa de Mãe Iemanjá. Então nós reunimos todos os nossos esforços e conseguimos adquirir o terreno. Mas agora, para levantar as paredes da Casa da Mãe, nós pedimos o seu auxílio com a sua cooperação da forma como você puder. Então, caso você queira, caso você possa nos auxiliar, vai lá em www.vaquinhaconk.com.br. Procura lá, Templo Estrela do Mar. E ali você pode fazer a doação que você quiser para nós levantarmos as paredes da casa de nossa mãe Iemanjá, para abençoar toda aquela região dos lagos, né, Unamar, Cabo Frio, enfim, toda aquela região. Eu tenho certeza que Mãe Iemanjá vai abençoar também você. E Dona Mulambo, que é quem vai guiar aquela casa, vai dar sonoras gargalhadas a seu favor. Muito bem, agora eu queria convidar você a, junto comigo, elevar os seus pensamentos ao nosso Pai Oxalá. Você que passa por alguma dificuldade, você que está passando por algum problema, algum obstáculo que parece ser intransponível, ou você que conhece alguém que está passando por essa dificuldade, por esse obstáculo que parece ser intransponível também, na nossa oração, mentalize essa pessoa, vamos pedir a Oxalá por esta pessoa também. Então, junto comigo, com os pensamentos elevados, com os sentimentos elevados, elevando as frequências do nosso campo vibratório pelos nossos pensamentos e sentimentos positivos, nós queremos chegar até o nosso Pai Maior, até o nosso Pai Criador, até o nosso Pai Oxalá. Meu Pai Oxalá, humildemente elevamos os nossos pensamentos e sentimentos até vós, meu Pai, para vos pedir, vos suplicar o vosso auxílio para todos nós que passamos por alguma dificuldade que seja resistente, que parece que não vai acabar, que parece que não vai ser solucionada. Seja dificuldade emocional, dificuldade profissional, dificuldade financeira, dificuldade na saúde. Meu Pai Oxalá, neste momento cada um de nós está pensando em alguém que está passando por algum tipo dessas necessidades, e é para esta pessoa que pensamos, que nós recorremos a vós, pedindo-vos a vossa intercessão, o vosso auxílio máximo sobre as nossas vibrações, sobre os nossos caminhos, sobre a nossa vida, para derrubar as muralhas que nos impedem de prosseguir em frente. Meu Pai Oxalá, humildemente, pedimos que radie sobre nós e sobre essas pessoas de quem lembramos nesse momento todas as mais puras vibrações divinas, as vibrações de cada orixá, as vibrações de Xangô, as vibrações de Ogum, as vibrações de Inhansã, de Oxum,
de Oxóssi, as vibrações de Iemanjá, as vibrações de Chapanã, nosso pai Omolu, as vibrações de Nanã, as vibrações de todos os orixás, para que com estas vibrações irradiadas sobre nós, as dificuldades energéticas, os miasmas astrais, as larvas espirituais, as energias negativas que adensam o nosso campo vibratório, possam ser desfeitas, possam ser sutilizadas, que o nosso campo vibratório possa vibrar cada vez mais positivo, eliminando por completo da nossa vida as dificuldades causadas por problemas energéticos, as dificuldades causadas por vibrações captadas ou enviadas para nós por outras pessoas, por outras mentes ou por outros espíritos. Permita que o nosso campo vibratório esteja cada vez mais positivo, também para que possamos receber o auxílio constante dos nossos caboclos, dos nossos pretos velhos, dos nossos orixás e especialmente dos nossos exus. São eles que rompem as maiores correntes, são eles que arrebentam os maiores cadeados, são eles que nos impulsionam para frente nos momentos de estagnação na nossa vida. Então permita, meu Pai, que essas vibrações todas irradiem-se sobre nós, que acumulem-se sobre nós, desfazendo todas as negatividades, todas as forças obscuras que atuam sobre nós, sejam forças espirituais, de espíritos obsessores, sejam forças mentais, enviadas por inveja, enviadas por mentalizações negativas a nosso respeito, por mal querer, por ódio, seja qual for o tipo de energia negativa, seja qual for o tipo de problema espiritual que nós tenhamos, que adensem o nosso campo vibracional. Permita que neste momento sejam dissipadas pelas forças máximas da espiritualidade superior, pelas forças máximas irradiadas do vosso amor, do vosso divino amor, do amor que nunca nos desampara, do amor que nos sustenta, do amor que nos mantém. Acompanha-nos agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, que nosso Pai Oxalá abençoe a todos nós e que envie para nós também as vibrações de todos os nossos orixás. Bom, vamos lá, já tem aqui o nome do ganhador aqui do brinde, a almofada com a imagem dos orixás. Será que foi você que ganhou? Foi você que compartilhou? Você que ligou aqui para a Rádio Metropolitana 1090M? Rufem os tambores! Quem ganhou a almofada com a imagem dos orixás foi Antônio Leandro! Parabéns, Antônio Leandro. Você tem 15 dias a contar de hoje para passar na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265, em Olaria, e pegar o brinde que você ganhou no nosso programa de hoje. A Casa do Caboclo Birajara fica próximo ao 16º Batalhão da Polícia Militar, em Olaria. Minha gente, nosso programa está chegando, infelizmente, ao fim. Tudo que é bom dura pouco, mas já fica aqui marcado o nosso encontro para a próxima semana. Teve problema para acompanhar por causa da live, que ficou partida em 2 vídeos, ficou partida em 2 transmissões? Não tem problema não. Não se aperreie por causa disso. Vai lá no Spotify, escuta todo o nosso programa com aquele som masterizado, aquele som cristalino, produzido pelo meu amigo Cláudio, operador da Rádio Metropolitana 1090M. E apesar da dificuldade, compartilha o nosso vídeo para que mais pessoas possam entender um pouquinho melhor a questão das vibrações e do uso do fumo e da bebida. Qualquer dúvida, manda para mim. WhatsApp 21 985 70 3566, 985 70 3566. Minha gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira!
Você ouviu Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Tata Luiz Eduardo.